digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o Santo, Santo. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre, seu nome para sempre, seu nome para sempre, seu nome para sempre. Aleluia, glória a Deus. Amém. Meus irmãos, que coisa boa estarmos diante de Deus, na casa dele, podendo render essa glória, todo o louvor e toda a honra seja dada unicamente a esse Deus Todo-Poderoso, que nos criou para quê? Para o louvor da sua glória, unicamente para isso. E é por isso que Ele trouxe você aqui, Ele nos trouxe aqui. Nós louvamos a Deus porque Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas, e Ele vai continuar fazendo isso. Eu tenho certeza que esse multiplique vai ser um multiplique diferente na sua vida, amém? Vai ser um multiplique em que todos nós vamos nos curvar diante desse Deus poderoso. Nós reconhecemos que Ele é o Senhor das nossas vidas, e Ele quer fazer muito mais. Se nós colocarmos nossa vida diante do altar do Senhor, meus irmãos, as portas, as janelas vão escancarar dos céus, e as bênçãos vão chegar sobre o povo de Deus, e nós vamos sair daqui extasiados de alegria, cheio de sabedoria, pronto para abrir a nossa boca e falar desse Salvador, esse Jesus, o nosso Senhor. Vamos todos louvando ao Senhor. Grandes coisas já estão e ainda vão acontecer no meio do povo de Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Glória a Deus. Tu és, só Ele é o Deus da nossa nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Por isso, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como
convicção no seu coração. Ninguém É como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. E o povo de Deus diz: amém, louvado seja esse Deus maravilhoso em nossas vidas. Podeis sentar. Meus irmãos, nós estamos ainda recebendo as caravanas que vieram de várias cidades. Os irmãos que vieram de ônibus de São Luís acabaram de chegar mesmo. Estão ali se arrumando, se ajustando nos alojamentos para estarem conosco daqui a alguns minutos. Eu queria agradecer a todos que viajaram, que estão aqui celebrando conosco, os irmãos de Imperatriz, das cidades ao redor da Convenção Batista Sul Maranhense. Meus irmãos, que alegria receber cada um dos irmãos. E eu queria pedir um favor, que eu não peço comumente, tá? Não peço, eu acho que é a primeira vez que vou pedir, viu, pastor Orlando? Com a sua permissão, senhor presidente. Você vai pegar seu celular, vai abrir no Facebook, vai procurar a fanpage da Primeira Igreja Batista de Imperatriz e vai pegar o link ou compartilhar com as pessoas que você queria que estivessem aqui, mas não podem estar. Tá ok? Vamos parar esse tempo aí? Pode pegar o celular. Tem permissão hoje, tá? Estou dando permissão. Viu? Para você compartilhar, você pode copiar o link e mandar nos grupos de WhatsApp, que vocês têm um monte. E quando você faz isso, as crianças até 9 anos tem o culto infantil, também tem um multiplique infantil. Já as professoras já estão ali na porta esperando, já podem ir se dirigindo, tá? Seu filho tem até 9 anos, já podem ir, tá ali, ó. Já pode, na atividade está ali esperando, ó. Tem um momento especial para elas, podem ir, já leve seu filho ou envie lá. Tá compartilhando aí, Primeira Igreja Batista de Imperatriz. Aí você vai ver lá o vídeo, provavelmente vai ver um homem muito bonito no vídeo, não é? E aí você compartilha. Copia o link, põe nos grupos de WhatsApp, etc. Pode fazer, tá bom? Lá temos um grupo de irmãos significativo assistindo, tá? Um pessoal que gosta de assistir os multipliques estão assistindo. E você vai enviar para alguém que você gosta, tem carinho e quer assistir esse momento, tá? E esse nosso encontro. Meus irmãos, o nosso multiplique desse ano, ele intenta ser o máximo interativo possível e usar todas as nossas plataformas, por isso que estou abrindo esse espaço, hein, Jonathan? Já pensou dominicalmente fazer isso? Né? Mas aqui é o multiplique, a gente está fazendo. E também nós vamos ter vários painéis e rodas de conversa, tá? Rodas de bate-papo, hoje, amanhã e depois. Muita interatividade, muita conversa para crescermos juntos na visão da igreja multiplicadora. A alegria de poder saber também que você veio pronto para aprender. Amanhã mais 2, 3 caravanas vão chegar, né? Alguns irmãos vêm passar o sábado com a gente. Tem um grupo bom de Açailândia e de outras igrejas. Então nós vamos ter dias maravilhosos e abençoados para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir a palavra do presidente da Convenção Batista Sul Maranhense, pastor Orlando, que vai trazer uma saudação,
e também falar da obra missionária aqui no sul do Maranhão. Boa noite, graça e paz a todos, amém? Mas que festa linda, maravilhosa que nós estamos tendo hoje aqui nesse lugar. É uma bênção. E eu quero agradecer a todos vocês que já estão aqui presentes. Quem está assistindo nós aí o congresso pelo Facebook, né, pela página, também muito obrigado por estar acompanhando. Deus abençoe a sua vida. E em nome da convenção nós queremos agradecer a todos os congressistas que já fizeram suas inscrições, que estão já conosco. E queremos também trazer uma palavra muito especial, muito abençoadora para todos vocês que fazem parte das nossas igrejas. Que nós temos em nossa convenção, irmãos, mais ou menos umas 60 igrejas, incluindo aí as nossas congregações. E nós temos uma alegria muito grande de sabermos que nós somos uma das convenções mais novas aqui em todo o Brasil. E nós já temos muitos desafios para realizar. O campo missionário aqui no nosso sul do Maranhão é muito grande. Muitas cidades precisam do trabalho batista. E nós precisamos das igrejas para poder avançar. Nós temos muitos desafios. Nós temos desafios em cidades pequenas, cidades grandes, que não têm trabalho batista. Mas a nossa meta enquanto convenção é avançar e multiplicar o reino de Deus. É pregar o evangelho. Nós estamos trabalhando, então, assiduamente. Nós temos uma equipe muito boa na nossa convenção agora, que está trabalhando para levar, então, o missionário, os evangelistas às igrejas que não têm pastor. Nós temos uma preocupação muito grande com as igrejas que não têm pastor também. Nós temos essa preocupação, porque nós queremos atender essas igrejas. E enquanto convenção, nós também queremos estar muito perto das igrejas. Eu gostaria então de dar essa palavra aos irmãos, a cada membro das igrejas aqui do sul do Maranhão. A nossa palavra é de proximidade. Tá? Vamos quebrar esse paradigma de que convenção não tem que estar perto de igreja, de que igreja não conhece convenção. E isso tem que romper. Nós queremos estar próximo das igrejas e as igrejas próximo da convenção, porque todos nós somos Combasma, todos nós. E nós queremos trabalhar juntos, tá? Nós temos, irmãos, um escritório da convenção aqui na rua 13 de maio. E eu quero convidar vocês, os membros das igrejas, pastores, líderes, para ir lá, para fazer uma visita, tá? Nós temos dado expediente na convenção, eu como presidente, o nosso vice-presidente, toda semana estamos ali para atender vocês, para conversar, para dialogar. Eu não posso ir à convenção, ligue para a gente, ligue para a convenção, ligue para o presidente lá, nós vamos na sua casa, nós vamos à sua igreja, para a gente bater um papo, para a gente conversar. A convenção ela está disponível para as igrejas, para atender a sua necessidade naquilo que nós podemos, tá certo? Então nós queremos trabalhar juntos, abraçar cada um de vocês. Essa é a nossa palavra como convenção. E agradecemos a todos vocês também por fazer parte dessa festa linda, maravilhosa. É só o primeiro dia. Nós acabamos de cantar uma música que diz: grandes coisas o Senhor vai fazer nesse lugar. Você crê nisso? Amém? Amém. E eu trago uma mensagem também da irmã Jonilza, que ela pediu para a gente passar para vocês sobre o congresso que acontecerá em outubro da União Feminina Missionária Batista Brasileira, mais perto de você, que vai ser no dia 18 e 19 de outubro, aqui mesmo na PIB de Imperatriz. E aí vocês podem procurar as líderes nas suas igrejas de MCM, MR e AM, Amigo de Missões, tá? Procurem então as líderes de vocês em suas igrejas para fazer suas inscrições para esse congresso, ok? Pois serão dias agradáveis aqui nesse congresso das mulheres cristãs em missão, amém? Eu quero agradecer, pastor, pela palavra, pela oportunidade. Deus abençoe ricamente esse congresso, é a nossa palavra de gratidão. O nosso desejo é que o trabalho missionário aqui no sul do Maranhão, ele cresça cada vez mais. É só o começo. Nós estamos trabalhando com muita alegria, com muita garra, com muita vontade, para que esse trabalho multiplique cada vez mais. Amém? Uma palavra rapidinha, a convenção ela está disponível para as igrejas que quiserem ser assistida, assessorada
com o plano Multiplique, com essa ação, a visão de igreja multiplicadora, isso mesmo. Então, se você tem desejo, tem dificuldade com isso, procure a convenção. Nós estaremos indo à sua igreja, levando então a visão de igreja multiplicadora e implementando isso na sua igreja, para que você também trabalhe essa visão de multiplicação. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Nós vamos confessar de uma maneira diferente, porque a graça dele nos alcançou. Amém? Agora nós temos um desafio. É de levar essa graça salvadora para todas as pessoas do nosso país e aonde quer que Deus nos levar. Porque eles precisam também confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, assim como nós confessamos, e viver essa graça de Jesus na vida de cada um deles, assim como nós estamos vivendo. Você gosta de gente? Você ama gente? Pois esse é o lugar certo que Deus trouxe você, porque Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida e vai falar profundamente aos nossos corações. Eu estou aqui ouvindo Deus e quero que Ele molde a minha vida cada vez mais, porque eu gosto de gente, eu amo gente e eu gosto de trabalhar para Deus, levar a palavra de salvação a todas as pessoas. Ter esse cântico, Jesus, a luz do mundo. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, você pode ficar em pé. Não tem como cantar esse cântico sentado, é um cântico bastante edificante. Nós vamos estar cantando ele durante esses dias. Nós tiramos ele como nosso tema desse congresso Multiplique. Jesus, Ele é a luz do mundo. Então que possamos levar a luz do mundo a todos que precisam e carecem da glória de Deus. Cantemos com alegria. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo sendo Deus, se esvaziou, homem se tornou, Ele se humilhou, foi até a cruz, Deus o exaltou e lhe deu o nome, sobre todo nome, sobre todo nome. Jesus, a luz do mundo, Jesus, Filho de Deus, Jesus, o pão da vida, Jesus, Jesus, esse nome tem poder, Jesus, a luz do mundo, Jesus, Filho de Deus, Jesus, o pão da vida, Jesus, Jesus, esse nome tem poder. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo sendo Deus, se esvaziou, homem se tornou, Ele se humilhou, foi até a cruz, Deus o exaltou e lhe deu o nome, sobre todo nome, sobre todo nome. Jesus, a luz do mundo,
Somente nesse nome há poder. E é por isso que nós estamos aqui, porque a graça dele nos alcançou. E precisamos humildemente viver debaixo dessa graça de Jesus, salvadora em nossas vidas. Poder sentar, que Deus continue nos abençoando. Meus irmãos, nós estamos muito felizes em receber os oradores do nosso congresso. Nós estamos com uma imensa satisfação de receber a professora Jaqueline Santos. A professora Jaqueline Santos é escritora do livro Evangelização Discipuladora de Crianças. E já há 4 anos a gente está tentando trazê-la. E dessa vez deu certo. Amanhã tem um seminário de manhã e à tarde, tá, com ela, só sobre evangelização discipuladora de crianças, no nosso auditório anexo. Aqui nós vamos continuar com a programação do Multiplique. Lá também é programação do Multiplique, mas especificamente para essa área. Tá ok? Você que veio para ouvir, vai ser lá. Pastor, tem que fazer outra inscrição? Não, é a mesma inscrição. Tá bom? Não fique preocupado, não. É a mesma inscrição, ela vai mostrar lá as estratégias para a evangelização de crianças e discipulado infantil. Está conosco ela, missionária da Junta de Missões Nacionais, e está conosco também o missionário da Junta de Missões Nacionais, coordenador na visão de igreja multiplicadora na região sul, pastor Flávio Lúcius, é aquele senhor ali de verde, tá? Ele saiu de 8 graus para cá, então ele está assim, um pouco com calor, né? Um pouco com calor. Um pouco mais do sul, agora de Porto Alegre, da Igreja Batista Passos da Areia, está o pastor Paulo Cabral, aniversariante do dia. Vamos aplaudir e agradecer a Jesus, que ele faz 45, uma idade linda. É um menino, garotinho. Menino. Meu sonho é ter 45. Chegarei lá. E daqui a pouco, pastor Valmir, lá da Segunda Igreja Batista de Palmas, estará conosco. E vamos completar o nosso time. Amanhã de manhã tem muito trabalho, à tarde tem trabalho, à noite tem trabalho. E domingo pela manhã nós vamos encerrar aqui com muita alegria o nosso congresso, depois de grandes aprendizados e de grandes obras do Senhor conosco, tá bom? Com certeza será uma grande bênção. Daqui a pouco a professora Jaqueline vai fazer o convite assim, específico sobre o trabalho de amanhã, mas agora nós vamos ouvir o testemunho do missionário Flávio Lúcius. Boa noite, irmãos. Os irmãos responderam boa noite como o povo lá no sul, mais ou menos assim. Lá está frio, a média de 5, 6 graus durante o dia. E quando você fala bom dia para o povo ou boa noite, o povo fala assim, boa noite, bom dia. Frio, né? Aqui no Nordeste é diferente, povo animado, povo querido, né? Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Os irmãos estão animados? Amém? Eu e o pastor Cabral estamos muito animados, né? A irmã também, mas na nossa terra é mais fria. A gente saiu de lá hoje com 8 graus, 4 horas da manhã estava 8 graus. Chegamos aqui com 35 graus. Glória a Deus, né, meu irmão? A temperatura vai ser a unção e a bênção do congresso nesses dias. Amém? Queridos, a visão de igreja multiplicadora tem tomado esse Brasil e graças a Deus já tem saído do Brasil. E nós temos visto o mover de Deus. Onde eu vou eu digo que igreja multiplicadora é um avivamento de Deus no meio dos batistas brasileiros. Nós estamos vivendo algo especial do Senhor. Nós estamos retornando aos princípios. E a essência de retornar aos princípios, meus irmãos, é o relacionamento discipulador. Jesus está nos levando de novo a vivermos relacionamentos intencionais com o intuito de ganhar pessoas para Ele. Essa é a essência, foi assim que Ele nos ensinou. Se você lembrar bem, ali em Mateus capítulo 28, 18 a 20, a essência da grande comissão é fazer discípulos. Está muito claro ali, verso 18 diz assim, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, fazei. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, fazer discípulos. Diga para o irmão que está do outro lado, fazer discípulos. Vira para o irmão que está atrás de você e diga, fazer discípulos. Agora grita no ouvido do irmão que está na tua frente, fazer discípulos. Qual é a essência da vida cristã, queridos? Meus irmãos, qual é a essência da vida cristã? Guarda isso. Você pode esquecer o que for do congresso, mas não esqueça que o fazer discípulos faz parte da minha e da sua vida.
E o que nós precisamos entender e viver, irmãos, é que eu e você precisamos viver um estilo de vida relacional. Esse é um estilo que eu decido viver. Se eu amo a Jesus, a essência da minha vida, do meu coração está voltada para as multidões. Nós estamos aqui, irmãos, para fazer discípulos. Nós não estamos aqui para fazer nenhuma outra coisa a não ser fazer discípulos. A palavra de Deus nos orienta a buscar o reino de Deus. O reino de Deus nada mais é que a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Que todos sejam? E a salvação acontece quando eu me movo intencionalmente na direção da vida de pessoas. Então entendo, o mover de Deus, igreja multiplicadora, fala de eu e você vivermos uma vida relacional, intencional, para ganharmos pessoas para Jesus. Essa é a essência. É isso que nós temos que viver. Se vivemos um evangelho meio complicado, cheio de teologias, que não nos leva a amarmos e ganharmos pessoas para Jesus, nós erramos em algum lugar. Há um tempo atrás, eu decidi viver um estilo de vida discipular. E eu quero compartilhar rapidamente com você 2 testemunhos. E amanhã eu vou compartilhar muitos outros, até domingo de manhã. Mas um marcou a minha vida. Certa vez eu entrei num supermercado. Fiz as minhas compras. Passei no caixa. Olhei para aquele senhor, o nomezinho dele no crachá era João. Virei para ele e disse assim: João, Jesus te abençoe. E entreguei para ele um folhetinho e fui embora. Na semana seguinte eu voltei no mesmo supermercado, fiz questão de passar no mesmo caixa. Quando eu cheguei naquele caixa, ele olhou para mim e disse assim: o senhor é pastor, né? Falei: por que, João? É que só pastor entrega esses folhetinhos para a gente. Aí eu fiquei pensando, a coisa está feia. Cadê os outros irmãos? Quando eu olhei para o folhetinho, irmãos, era um folhetinho falando sobre João 3,16, explicando o plano de salvação. Quando eu olhei para aquele folheto estava todo rasurado. E ele vira para mim e diz assim: o senhor não tem um tempo para me explicar um pouquinho melhor esse folheto? Eu falei: claro. Ele falou: olha, daqui 15 minutos é o meu intervalo, tem uma salinha aqui de funcionários onde a gente pode ir lá se encontrar. Eu fui até o carro, deixei minhas compras, retornei, sentei com o João durante 20 minutos, falando para ele sobre o plano da salvação, sobre quem era Jesus. E depois desses 20 minutos, irmãos, eu e o João estávamos ajoelhados e ele entregando a vida a Jesus. Tem mais, porque o Senhor é bom. Eu comecei a me relacionar intencionalmente com o João, com o intuito de levá-lo a Jesus, com o intuito de desenvolver um discipulado na vida dele. Comprei uma Bíblia na linguagem de hoje, abri o Evangelho de João, marquei vários textos e virei para ele e disse assim: João, leia João e seja feliz. E ele começou a ler, ele começou a compreender, ele começou a se aprofundar na palavra de Deus. Comecei a discipular o João, comecei a investir na vida do João. Você já ouviu falar em WhatsApp? Você conhece, sabe? Você imagina o que é WhatsApp? Sabia que funciona na evangelização? Então, em vez de toda manhã você mandar aquele monte de figurinha e bom dia para os outros, comece a evangelizar o povo. Comece a falar da graça de Jesus através do WhatsApp. Você vai ver que coisa maravilhosa. Comecei a evangelizar o João. O João começou a crescer na fé, trouxe a família dele, ganhou a esposa. Os filhos começaram a vir para Jesus. Um dia o João me liga e diz assim: pastor, no final do ano a minha família vem do interior do Paraná, aqui para uma chácara perto de Curitiba. Você não pode ir lá falar de Jesus para minha família? Eu falei: claro. Fui na chácara, aquele povo reunido, tinha mais de 200 pessoas. E lá no sul, irmãos, a gente gosta de oferecer aquele sacrifício da picanha subindo aos céus, assim, sabe aquela fumacinha gostosa? É muito comum esse sacrifício lá no sul. E a gente estava lá conversando e participando daquele churrasco gostoso. De repente, o João, que era o decano, o ancião da família, sobe em cima de uma mesa, começa a bater numa panela e diz assim: vamos ficar todo mundo quietinho que agora o pastor vai falar para vocês. E o meu constrangido, subi na mesa. E aqueles mesmos versículos que eu comecei a ir discipular o João, eu comecei a mostrar para aquele povo que havia um Deus que tinha enviado o seu Filho Jesus Cristo para mudar a história de pessoas. E no final, irmãos, eu fiz um apelo. E qual foi a minha surpresa? Quando aproximadamente 150 pessoas levantaram a mão aceitando Jesus. Sabe o que aconteceu? Aquele povo voltou para o interior do Paraná e o João foi me relatando a transformação que Deus havia feito através daquelas famílias. Ele começou a me mostrar que parentes, primos, irmãos e toda a família começaram a influenciar as cidades e muitas pessoas começaram a vir a Jesus através da vida do João. Olha que coisa fantástica.
2 anos atrás, o João me liga, começo do ano, e diz assim: pastor, eu tenho uma ótima notícia para o senhor. Falei: que foi, João? Pastor, eu passei na prova do seminário, vou estudar para conhecer mais a palavra de Deus, para entender mais a palavra, para poder fazer discípulos com mais capacidade, com mais conhecimento. E um detalhe, meu irmão, quando João passou na faculdade, ele tinha 65 anos. E João se tornou um grande multiplicador. O pequeno grupo dele já se multiplicou dezenas de vezes. O João se tornou um ganhador de almas para Jesus. Tudo porque um dia eu não entrei no supermercado para comprar o que eu precisava. Eu entrei no supermercado com a intenção de fazer discípulos para a honra e glória do Senhor Jesus. Você entendeu como Deus quer te usar? Aonde você está, no lugar que você está, com as pessoas que estão ao seu redor, o Senhor quer te usar. Recentemente, irmão, eu estava indo para um congresso numa determinada região do Brasil. A minha conexão para chegar nessa capital e pegar o avião para o interior era de 50 minutos. O aeroporto em Curitiba fechou e ficou fechado 50 minutos. Ou seja, eu já decolei 50 minutos atrasado. Tinha tudo para perder a conexão. Quando eu chego e desço no aeroporto, aquele avião pequenininho da Azul, tinha um rapaz lá dizendo assim: quem é Flávio? Eu falei: sou eu. Vem aqui que o avião está te esperando. Olha que importante, né? O avião estava me esperando. Ele falou o seguinte: não entra no terminal, pega a pista, vai correndo, o teu avião é o último à direita. Você já viu isso, meu irmão? Eu saí correndo no meio da pista do aeroporto. Nunca tinha visto isso. Mas eu estava lá, puxando a minha malinha, cheguei, o avião estava lá me esperando, eu literalmente entrei no avião, ele fechou a porta e começou a taxiar, nem esperou colocar a mala em cima. Eu entrei, minha poltrona era bem na frente, aquele avião pequenininho da Azul, de hélice. Quando eu chego no lugar, tinha aquela pessoa que já pensava que ia viajar tranquila, né? Colocou as coisas dela, eu olhei para ela. Ela disse: ah, pois não, tirou a mala. Eu virei para ela e perguntei assim: qual é o seu nome? Ela falou assim: Daniele. Eu perguntei para ela assim: posso te chamar de Dani? Ela olhou para mim e disse assim: pode. Eu falei assim: Dani, por que eu estou aqui? Ela deve ter pensado: esse cara é maluco, né? Chega atrasado, faz a gente esperar. Você já entrou em avião atrasado? Que o avião está te esperando, alguma coisa assim? Quando você entra assim, o povo fica te olhando meio torto, né? Ela ficou olhando para mim e disse assim, acho que eu imaginei ela pensando, né? Esse camarada chega atrasado, fez a gente esperar ainda. Como assim? Não estou entendendo. Eu falei: não, por que eu estou aqui? Aí contei para ela a história toda e disse assim para ela: Jesus me mandou aqui, porque provavelmente eu sou resposta de algum anseio do teu coração. Porque eu tenho certeza que toda essa história aconteceu e eu consegui pegar esse avião porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Aí eu perguntei para ela: Dani, por que eu estou aqui? A gente começou a conversar e ela virou para mim e começou a contar a situação da vida dela. Ela estava enfrentando uma dificuldade muito séria no casamento. Recentemente havia sofrido uma traição. Ela estava saindo da capital, indo para o interior, onde os pais dela tinham uma fazenda, e ela falou que naquele dia pela manhã começou a passar pela cabeça dela pensamentos de suicídio. Aí eu virei para ela e disse assim: Jesus, que comanda todo esse universo, me mandou aqui para dizer que Ele te ama, que Ele tem um propósito na sua vida. E fui às 2 horas do voo, falando da graça de Jesus e do amor de Jesus para ela. Quando eu cheguei lá, um pastor estava me esperando. Eu falei assim: vem aqui, esse pastor vai cuidar de você. Esse pastor vai investir na sua vida e eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada pela graça de Jesus. 3 semanas depois, o pastor me liga e diz assim: hoje foi a nossa primeira reunião de reconciliação no casal. A Dani e toda a família e os pais, pelo testemunho do que ela viveu naquele avião, confessaram Jesus como Senhor e Salvador. O casamento está começando a seguir os trilhos. E essa família tem tudo para servir e amar ao Senhor Jesus. O que eu quero que você entenda nesses dias, irmãos, que todos nós que vamos estar aqui compartilhando algo da visão de igreja multiplicadora, é que Deus tem um propósito na sua vida. O Senhor tem um propósito na sua vida. E eu vou dizer para você qual é: a multiplicação de discípulos. Deus te chamou aqui, nesse congresso, nesses dias, para dizer para você que a coisa mais importante desse mundo você já tem, que é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Seria injusto diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se nós guardássemos isso somente para nós.
O Senhor tem um propósito na sua vida, que é a multiplicação de discípulos. Você tem que sair daqui, meu irmão, no domingo pela manhã, no domingo na hora do almoço, com seu coração cheio, entendendo que você tem condição de ganhar e fazer discípulos para Jesus. Você tem que entender que Deus tem um propósito muito claro, direto na sua vida, que é fazer discípulos, que é a multiplicação de discípulos. O Senhor tem algo muito direto para você, meu querido irmão, que nada mais é do que você multiplicar aquilo que Ele já fez na sua vida, na vida de outras pessoas. Eu vou contar outros testemunhos para você, mas eu quero dizer para você nessa noite, você precisa viver as suas próprias experiências. Aí fora, meu querido irmão, existe uma multidão que carece de Jesus. E você, meu querido e minha querida, é o instrumento de Deus para que essa multidão seja impactada e seja salva. Você é um instrumento de salvação. O Senhor quer se manifestar com poder e unção através da sua vida. Agora você precisa decidir e dizer: eu quero viver um estilo de vida discipular e multiplicador, para que as multidões sejam salvas. Você vai ver o sobrenatural de Deus se manifestar na sua vida, meu irmão. E a maior coisa de Deus que nós podemos ver são pessoas se entregando ao Senhor, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Eu desejo que, em nome de Jesus, você seja impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e que o fazer discípulo, a visão intencional da multiplicação de discípulos entre no teu coração, e que a partir desse congresso você seja testemunha para as grandes multidões que continuam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Você foi capacitado pelo Senhor para que outros venham ao Senhor Jesus. A sua missão aqui é essa. Você foi chamado para que multidões sejam salvas. Assuma essa posição diante do Senhor. Assuma a visão discipular diante do Senhor. E eu tenho certeza que através da sua vida, dezenas de pessoas virão aos pés de Jesus. Amém? Deus te abençoe, e eu tenho certeza que você vai ter um congresso maravilhoso na presença do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Realizar esse congresso, irmãos, é um privilégio como convenção, um privilégio como região. E todas as pessoas que estão aqui vieram com esse propósito de aprendizado e crescimento. Que você abra sua alma, seu espírito, e que você esteja pronto para receber mais de Deus. Nós que organizamos esse congresso, sabemos como, para nós, ver esse auditório aqui, essa parte de baixo praticamente repleta, né? Plena de irmãos, e amanhã muitos irmãos vão chegar também. Com certeza temos a alegria de ter muitas pessoas. Mas receber um grupo grande, trazer preletores de vários lugares, para a nossa convenção, que não é tão grande, né? É um privilégio, mas tem um custo. E a gente queria fazer com que, além das inscrições que os irmãos pagaram, os irmãos nos ajudassem a cobrir esses custos através de uma oferta voluntária. Tá? Eu sei que você vai ser abençoado. Eu já sei. Você também já sabe? Diz amém. Eu já sei. Com as músicas, com os testemunhos, com as palavras, com as ministrações, com as orações, com as oficinas. Então, já depositando pela fé, nós queremos que você, ao cantarmos, você vai ficar em pé, ao cantarmos, você sai do seu lugar e dê-nos uma oferta de gratidão já pelas bênçãos alcançadas, tá bom? Os gasofilados estão aqui à frente e nós vamos cantar. Te agradeço. Vamos colocar em pé? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Eu falei que o pessoal de Açailândia ainda não tinha chegado. Agora que eu reconheci o pastor Vanderly, querido, que bom que vocês chegaram, hein? Que bom que estão aqui. Eu quero convidar os pastores que estão presentes para ficar em pé. São tantos pastores hoje, né, que se eu começar a citar, eu vou acabar me atrapalhando. Pô, você pode ficar em pé? Está ali o Vanderly, né? Todo visual novo, nosso presidente, pastor João Essieira, lá de São Luís, tantos outros. Jonas, que bom você estar aqui, é parceirão. Alegria, irmãos, de receber cada um de vocês. Deus abençoe e obrigado. Vocês dois fiquem em pé aqui, tá bom? Os outros podem sentar. Estes irmãos vieram da Cidade Santa, Belém do Pará. Tá? Vieram da Terra Santa. Ele e um grupo de irmãos estão aqui representando a igreja deles. São pastores presbiterianos. Então, são muito bem-vindos. Tá bom? Amanhã vamos ter irmãos e pastores da Cristã Evangélica, mas vocês são nossos irmãos. Não tem história de primo, não. São irmãos. Tá bom? São muito bem-vindos. Obrigado. Pode sentar. Tá ok? Meus irmãos, nós vamos, como disse para vocês, que o nosso programa vai ser um programa interativo. Vamos ter um momento agora que a gente chama de painel. E o tema é ter uma igreja multiplicadora, isso arde seu coração. Será que nós estamos aqui porque queremos que eu, como igreja, e a igreja que eu faço parte, seja uma igreja multiplicadora? Isso realmente arde no meu coração. Nós vamos ouvir a experiência desses missionários que estão aqui. Eles vão dar uma palavra sobre isso. E depois nós vamos ter a oportunidade de fazer perguntas. O telefone está na tela para os irmãos enviarem pelo WhatsApp. Eu acho que deve ter esse programa, esse aplicativo no seu... Deve ter. Pode pôr o número aí na tela, meninos. Esse é o meu número, tá bom? Se você quiser também pedir oração, tá? Depois pedir conselho e mandar oferta, é o meu número, tá? É o meu número. Então vai ser um momento de interação. Os irmãos já podem anotar o número e salvar. Quem já tem salvo, já envia a sua pergunta. Eu ter uma igreja multiplicadora, isso arde em meu coração. E você vai perguntar para estes missionários, estes irmãos aqui, sobre o que é ser uma igreja multiplicadora, como é a vivência de uma igreja multiplicadora. Tire suas dúvidas. Um dia me perguntaram, e igreja multiplicadora acaba a EBD? Me perguntaram. Eu não sei de onde tiraram isso, mas me perguntaram. Então você tem a oportunidade, vai mandar aí para o número 99981386572. Você que está na internet também pode mandar o número, tá ok? Ou mandar pergunta para esse número. Dinho, controla aí e manda as perguntas para mim no WhatsApp, tá? Você, pessoal da internet. Então, interatividade total. Tá bom? Mas não vale pergunta sobre time, sobre política. É só sobre igreja multiplicadora. Tá ok? Então nós vamos fazer, porque essa vai ser a mensagem de hoje, né? Eles vão testemunhar, nós vamos fazer uma oração. Tá? Quero convidar o pastor Edivan, lá de Santa Inês. Tá? Fez uma viagem abençoada, né? Cheia de curvas, para chegar aqui. E Edivan também é parceiro. A gente tem uns parceiros aqui na região que nós amamos muito.
fora os daqui de Imperatriz. E Edvan tem caminhado lá com a Igreja Multiplicadora, ali no centrão do Maranhão, e ele vai orar pedindo a Deus que ele nos fale através dessas perguntas, que inspire os irmãos para fazer as perguntas e estes irmãos para respondê-las. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos aqui a tua iluminação. Que o Senhor, nosso Deus, use os palestrantes, use, ó Deus, os facilitadores que vieram de tão longe, para ser instrumentos nas tuas mãos aqui neste lugar, para orientar a tua igreja. Eu mesmo, ó Deus, preciso dessa orientação, assim como todos os meus irmãos. Então, meu Senhor, nos edifica. Faz, ó Deus, com que venha brotar boas perguntas, questionamentos na cabeça dos teus filhos e que tenhamos aqui boas respostas. Nós queremos ser edificados. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Pai, recebendo este treinamento, recebendo, ó Deus, estas palavras, estas mensagens, sendo tocado pelo teu Espírito Santo, recebendo do Senhor a motivação para avançar. Nós, ó Deus, queremos multiplicar, nós queremos, ó Deus, fazer discípulos, nós queremos glorificar o Teu nome através do nosso trabalho, realizando aqui a nossa missão, vivendo, ó Deus, de maneira agradável a Ti. Assim, Deus poderoso, nos ajuda nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Edvan. Então você já pode começar a fazer a sua pergunta. Eu vou aqui para esse lado. Tá? E eu vou dar a palavra para os nossos irmãos, preletores do nosso congresso. Começa com a professora Jaqueline. E aí quem pensa que missionário que trabalha com crianças, só trabalha com crianças, né? Você está enganado, porque ela já plantou algumas igrejas em São Paulo, da Bahia, e também trabalha com a visão de igreja multiplicadora. Seu esposo também é missionário. E ela vai falar sobre esse tema, ter uma igreja multiplicadora, isso arde em seu coração. Quando olhamos para o livro de Atos, vemos uma igreja crescente e multiplicadora. Quando olhamos para as nossas igrejas de hoje, temos uma realidade diferente. Porém, a prática de princípios e de algumas estratégias tem nos levado a uma mudança de vida. Nosso desafio é ser uma igreja que se multiplica na essência e na prática, gerando uma colheita de novos discípulos. Estes irmãos têm buscado viver esta igreja e nós vamos ouvir o testemunho enquanto os irmãos enviam as suas perguntas. Professora Jaqueline. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida, amém? É um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês e ser recebido com tanto carinho aqui nessa igreja, por esses irmãos, conhecer um pouco melhor essa parte do estado. Eu já tinha vindo ao Maranhão, mas em São Luís. Dessa vez eu estou vindo nessa parte tão querida e com tantas características peculiares e que faz a gente encontrar povo de Deus e família do Senhor aqui. Pensar em igreja multiplicadora é pensar em pessoas. E nós estamos vivendo tempos onde os contextos sociais, as marcas sociais, têm influenciado muito a nossa vida. Amanhã a gente vai falar um pouco melhor sobre essa questão dos avanços das questões sociais e o quanto isso influencia a nossa vida e a gente não se dá conta do quanto nós, às vezes, somos influenciados. E uma das coisas que é influência nos nossos dias é a questão das mídias sociais. Nós nos conectamos nas mídias sociais e nos desconectamos das pessoas. Muitas vezes a gente acha que ter 5 mil amigos no Facebook, ter 500 seguidores no Instagram, ter dezenas de seguidores no Twitter é ser uma pessoa relacionável. E, na realidade, nós estamos vendo que quanto mais nós nos conectamos com as mídias e com as redes sociais, muitas vezes nós estamos nos distanciando das pessoas. E o resultado disso é o crescimento acelerado das doenças mentais, dos problemas familiares, das crises existenciais. E nós estamos vendo pessoas que estão buscando a resposta para uma pergunta que desde o início dos tempos está presente na vida da gente. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Essa pergunta ela está sempre presente na vida das pessoas, ainda que ela não venha exatamente assim, escrita ou falada dessa forma. Mas as questões existenciais das pessoas estão
relacionadas a esse cenário. E diante disso tudo, quando a gente trabalha com a igreja multiplicadora, a nossa mentalidade, às vezes, a gente cria na cabeça da gente uma história de que igreja multiplicadora é um método, é um modelo diferenciado que a gente vai trabalhar e que a igreja vai explodir em crescimento. Quando, na realidade, a igreja multiplicadora é trabalhar com princípios. Trabalhar com princípios, não com métodos. Os métodos, eles podem ser mudados, eles podem ser transformados, mas é trabalhar com os princípios. E dentre os 5 principais princípios que a gente tem, de oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes, ações de compaixão e graça, nós estamos vendo que alguns desses princípios, além de trabalhar com a gente com relação a Deus, trabalha também com pessoas. Então, aí a gente vai trabalhar na contramão do cenário social. Enquanto nós estamos apenas conectados nas mídias sociais, nas redes sociais e nos desconectando da vida pessoal, a igreja multiplicadora vem para trazer a gente ao retorno do que a Bíblia nos ensina lá no livro de Atos. Nos desconectarmos das coisas e nos conectarmos novamente com as pessoas. Pessoas que têm problemas, pessoas que têm crises, pessoas que têm sofrimentos, mas essencialmente pessoas que ainda não conheceram e não foram tocadas pela graça de Deus. E que por isso todos esses problemas refletem, porque a raiz desses problemas está em não conhecer a Deus e não saber que existe um Senhor poderoso para agir na nossa vida e que fala conosco nos dias atuais. E nós precisamos resgatar os princípios e voltar a viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina desde os primórdios. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E amar ao próximo precisa ser através de atitudes concretas, que não apenas projetos sociais, mas se importar com as pessoas, ao ponto de perceber que elas estão no nosso caminho e que talvez elas possam partir a qualquer momento sem nunca terem tido uma experiência com o Senhor. Esse peso precisa ser tão grande sobre nós, que nós não vamos admitir viver sem compartilhar a fé e deixar a vida passar sem fazer discípulos. Nós não podemos viver assim. Precisamos investir na nossa vida para fazer discípulos. E aí não dá para a gente pensar em fazer discípulos sem incluir as crianças. As crianças, elas são pessoas com necessidades, com características peculiares de cada faixa etária, mas elas são pessoas com as mesmas necessidades, com as mesmas características de um adulto, só estão numa fase de desenvolvimento diferente. Então, pensar na evangelização discipuladora de crianças é pensar em pessoas. E a criança, ela não vem só, ela tem toda uma questão familiar. Então, quando a gente trabalha com crianças, a gente também trabalha com as famílias. A gente trabalha com casamentos, a gente trabalha com relacionamentos, a gente trabalha com uma série de contextos que envolvem o universo das crianças. E é isso que a gente quer compartilhar com você nesses dias. Muito mais do que falar de métodos, muito mais do que falar de estratégias, muito mais do que falar de ideias, nós queremos falar de pessoas e do quanto nós podemos levar as pessoas a ter um relacionamento pessoal com o Senhor. E isso precisa começar com o meu próprio relacionamento com Deus. Quem eu sou no reino dele? Qual é o papel que Deus me colocou para eu executar? Qual é a missão de Deus? E qual é o meu lugar nessa missão? E quando eu entendo qual é o meu lugar, então eu posso cumprir bem aquilo que Deus estabeleceu para mim. Então, eu quero desafiar você amanhã a gente falar especificamente sobre crianças. Hoje a gente está falando de um contexto mais generalizado da igreja multiplicadora, mas amanhã nós vamos falar especificamente sobre esse universo. Amém. Pastor Paulo Cabral, do que é ter uma igreja multiplicadora. Boa noite, meus irmãos. Especial estar com vocês aqui. Essa pergunta, né? Se construir, participar, ter uma igreja multiplicadora, se isso há do seu coração. Eu queria te convidar a fazer a seguinte reflexão comigo. Quando a gente vai a um congresso, né, a gente sempre fica preocupado em o que fazer e como fazer. E você vai ouvir aqui, nas oficinas, nas plenárias, nas pregações, muito sobre o que fazer, que é a visão, né, de multiplicar discípulos, de fazer discípulos, multiplicar igrejas, multiplicar líderes, multiplicar PGMs, enfim. Você vai ver como fazer
que tem estratégias, tem, né, passos, etapas, mas o grande problema é que muitas pessoas estão só atrás do o que fazer e do como fazer, mas não estão atrás do porquê fazer. E aqui entra a questão de arder o coração. Por que você quer que a sua igreja cresça? Por que você quer que a sua igreja seja uma igreja que multiplique líderes, discípulos, grupos e outras igrejas? Por quê? Na verdade, nós todos sabemos, né, que Deus olha o coração da gente. E que o nosso grande desafio como líder, como servo de Jesus, enfim, é ter um coração alinhado com o coração de Deus. É ter as motivações certas. Não basta apenas fazer a coisa certa, mas fazer a coisa certa pelos motivos certos, com a motivação certa. Então, alguns anos atrás, eu tive que ser confrontado com os meus porquês. Por que eu queria ter uma igreja maior? Por que eu queria que muitas pessoas se convertessem, se batizassem? Por que eu queria ter um local maior? Por quê? Porque e esses porquês me fizeram realmente sondar bem o meu coração e fazer um processo de alinhar bem as minhas expectativas com as de Deus. Hoje, quando eu penso em igreja, eu penso numa comunidade que influencia a sua comunidade, uma igreja que seja relevante na cidade, uma igreja que seja um local de cuidado, de ensino, de transformação de vida. Hoje eu quero fazer parte de uma igreja com essas características, por quê? Porque eu sei que isso queima o meu coração, e isso está alinhado com o coração de Deus. Então, o que tem que, para arder o nosso coração, nós temos que ter as motivações certas. E por isso que igreja multiplicadora, o foco não é o líder, o foco não é a denominação, o foco não é o programa, o foco não é o livro, o foco é Jesus. É ajustar o nosso foco, ajustar a nossa motivação, para que a gente possa realmente ter um coração que deseja fazer a coisa certa pelos motivos certos. Então, que nesses dias aqui de Multiplique, você não só apenas observe e aprenda sobre o que fazer e como fazer, mas que você também pense no porquê fazer, né? Porque é o porquê que define realmente a nossa motivação, e é a partir do porquê que Deus vai nos preparar, nos mover, nos abençoar e etc. Às vezes nós ficamos perguntando, né, por que em alguns lugares parece que o favor de Deus se manifesta muito mais do que em outros lugares? Bem, há muitas razões, mas uma delas com certeza tem a ver com as motivações certas, tem a ver com o porquê. Então que a gente possa estar alinhando bem o nosso porquê, amém? Pastor Flávio, para o senhor, o que é ser uma igreja multiplicadora? Irmão, se nós olharmos para o ministério de Jesus, a gente vai entender que ser uma igreja multiplicadora nada mais é do que fazer a vontade do Senhor. É isso. Jesus esperava e sempre esperou e sempre vai estar esperando que eu e você sejamos frutíferos. O Senhor Jesus veio habitar nas nossas vidas, não simplesmente para que a minha vida fosse o fim desse processo do grande Deus habitando em mim. Não, aqui é o começo. Ser uma igreja multiplicadora nada mais é do que cumprir a vontade do Senhor, que é que todos sejam salvos. E a salvação, ela acontece através da minha vida, irmãos. Imagine que eu e você tivemos a oportunidade, em algum momento na nossa vida, sermos impactados pela graça do Senhor. Jesus entrou na nossa história, Jesus mudou a nossa vida. Eu tenho certeza, meu irmão, que você consegue traçar uma linha do que era a sua vida antes de Jesus e do que é a sua vida depois de Jesus, não é verdade? Você consegue olhar para esse marco na sua vida, como era antes? Mesmo você que nasceu num lar cristão, com certeza teve aquele momento que você entendeu quem era Jesus e ali a sua vida mudou. Agora eu pergunto para você, é suficiente você guardar essa graça do Senhor só para você? Você consegue imaginar que existem dezenas, centenas, milhares de pessoas que não conhecem Jesus e que dezenas, centenas e milhares de pessoas todos os dias estão indo para o inferno?
porque talvez não tiveram a oportunidade de ouvir da graça do Senhor, ou não tiveram alguém para caminhar com essa pessoa, discipular e investir na vida dessa pessoa. Ser uma igreja multiplicadora nada mais é do que entender o propósito, por que eu estou aqui. A irmã colocou bem, né? Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, aonde eu vou chegar, o que o Senhor espera de mim. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a igreja e pensamos assim: puxa, a igreja tem que crescer. A igreja só vai crescer quando você começar a viver um estilo de vida discipular, porque, meu querido irmão, a igreja é você. Nós fazemos a igreja. Quando eu entender que eu tenho que multiplicar discípulos, que eu tenho que amar pessoas, que eu tenho que me mover em direção às multidões, a minha igreja vai crescer. Então você precisa entender o seguinte, que igreja multiplicadora não é um programa para a sua igreja. Igreja multiplicadora começa com você. Quando você entender que existe algo especial que o Senhor colocou nas suas mãos, em que você tem uma obrigação, e é uma obrigação, irmãos, porque os 2 grandes mandamentos apontam para um terceiro. Amar a Deus e amar ao próximo é manifesto nas nossas vidas quando nós amamos as pessoas. Quando eu amo alguém, quando eu me movo alguém em direção a alguém que não é crente, eu estou demonstrando amor ao meu Deus, porque Ele morreu por essa pessoa também. Durante muitos anos, e nós vamos falar um pouquinho amanhã sobre a história, nós nos acostumamos a ficar sentados domingo após domingo dentro das nossas igrejas. E esquecemos, irmãos, que a igreja, ela tem que atuar lá fora, não é aqui dentro. Aqui existem pessoas que já estão sendo tratadas, mas lá dentro existem pessoas, lá fora existem pessoas extremamente doentes. E se eu e você não nos movermos em direção às multidões, ninguém vai se mover. Então o nosso papel maior como igreja de Jesus nada mais é do que impactar a vida de pessoas, testemunhar do amor de Jesus para as pessoas. E meu irmão, eu sou prova viva de que as pessoas querem Jesus. Se você souber apresentar às pessoas com uma estratégia bem clara, bem definida, e através da unção do Espírito Santo de Deus que está dentro de você aí, você vai ver que as pessoas querem Jesus. Você só precisa se mover em direção a ela. Igreja multiplicadora nada mais é do que cumprir a vontade de Deus, começando pela minha vida, multiplicando isso na vida das multidões que precisam da graça do Pai. Ok, meus irmãos, nós temos aqui 32 perguntas. Claro que nós não vamos fazer todas elas, mas algumas vão poder ser respondidas amanhã nas oficinas. Tá bom? Tem algumas aqui que eu vou separar para vocês responderem. É tão bom estar desse lado. É ótimo. E aí, meus irmãos, eu vou na sequência. Tá bom? A gente tem um tempo determinado. Eu vou aqui na sequência, tá bom? Primeira pergunta, e assim sucessivamente. E as que se encaixarem eu vou aglutinando. Pastor Paulo Cabral, aniversariante do dia. A Igreja Multiplicadora altera a agenda semanal da igreja? Se sim, qual é o melhor momento para mudar a agenda semanal da igreja? Boa. Enfim, na verdade, a agenda da igreja, quem vai definir o que mudar é a própria igreja na sua realidade, no seu contexto, né? A nossa agenda semanal como igreja já mudou várias vezes, né? Então, eu creio que a igreja tem que ter o discernimento, a percepção, né, de o que convém manter, o que convém não manter. Então, na verdade, como nós trabalhamos com princípios e não com programa, né, a gente não vem dizer o que vai continuar e o que vai parar. A igreja vai perceber isso naturalmente, né? O que é necessário a gente avaliar é se os nossos, se os compromissos da nossa agenda semanal como igreja estão cumprindo o propósito, né? Às vezes nós temos igrejas com um monte de compromisso, um monte de evento na semana, mas muitos deles, né, é só para cumprir uma formalidade, para manter algo que não tem tanto valor, né? Então vale a pena cada igreja, cada pastor, cada liderança avaliar bem se a sua agenda é sustentável, é relevante, ela coopera para que a igreja cumpra os seus propósitos. Eu me lembro de uma palavra do pastor Silvado que disse, né, que teve um tempo na igreja dele que eles tinham uma grande quantidade de corais e as pessoas passavam 3, 4 vezes na semana ensaiando para cantar no coral. E dizia, cara, era muito tempo para pouca, né,
para pouca atividade, né? Então, que a gente possa avaliar isso, né? Então, trabalhamos com princípios e cada igreja vai avaliar, mas é sempre bom fazer as perguntas certas. E a pergunta é: esse compromisso está cumprindo com o propósito, está sendo relevante, está sendo proveitoso? E aí cabe cada um avaliar, né? Professora Jaqueline, a senhora já plantou algumas igrejas, e essa pergunta cabe certinho nessa questão de plantação de igreja. O que fazer para termos uma igreja saudável, segundo a visão da igreja multiplicadora? Pergunta profunda, né? Daria um congresso inteiro só para a gente falar sobre isso. Mas uma igreja saudável, ela passa pela Bíblia e a oração. Não tem muitos mistérios. A gente pode pensar em programas, em atividades, em estruturas, mas é relacionamento com Deus e compromisso com a palavra. Hoje nós temos muitos movimentos que falam, ensinam sobre oração, que os tipos de oração, a hora da oração, a forma da oração, o local da oração, mas pouco tempo a gente tem gastado em orar, em realmente depender de Deus e buscar a presença do Senhor. Porque é Deus que move os corações, é Deus que resolve os problemas, é Deus que abre os caminhos, e um compromisso de fidelidade com a palavra. Nós precisamos voltar a pregar a palavra, não pregar assuntos que são interpretações pessoais da palavra, mas voltar a pregar a palavra. Então, eu acho que de tantas coisas que são necessárias para uma igreja saudável, a Bíblia e a oração é a estrutura básica. Sem isso, não dá para a igreja ser saudável. Ok. Pastor Flávio, irmãos, ele presta assessoria a várias igrejas no Brasil, na cidade dele, algumas no Distrito Federal, na Bahia, São Paulo. Ele, na verdade, divulga e proporciona também essa mentoria de igreja multiplicadora. Pastor Flávio, como melhor trabalhar a igreja multiplicadora numa igreja resistente a aceitar a mudança? A primeira coisa, irmão, é entender o que é a igreja multiplicadora. Eu acho que quando a igreja entende o que é a igreja multiplicadora, não existe nenhuma resistência. Quer ver? Você acha que a sua igreja tem dificuldade com a oração? A sua igreja tem dificuldade em desenvolver o evangelismo e o discipulado? A sua igreja concorda com a plantação de novas igrejas? A sua igreja busca formar líderes efetivos para que o reino de Deus cresça? A sua igreja é uma igreja que zela e preza pela compaixão e graça? Se esses 5 princípios cabem perfeitamente dentro da sua igreja, não existe resistência. O problema, irmãos, é que nós estamos confundindo igreja multiplicadora com outros modelos de igreja. Já foi falado aqui algumas vezes, igreja multiplicadora não é um modelo, não é uma caixa, não é o passo A, B e C que você vai sair daqui e implantar na sua igreja. Igreja multiplicadora são princípios bíblicos que precisam ser retornados e vividos. A irmã respondeu com excelência a pergunta: como a gente vive uma igreja saudável? Lendo a Bíblia e orando. Irmãos, pasmem, as nossas igrejas batistas pararam de ler a Bíblia e orar. É uma realidade, irmãos. É uma realidade, nós temos que enfrentar as nossas realidades, olhar para aquilo que está acontecendo no dia a dia das nossas igrejas e reconhecer os nossos erros, pedir perdão e voltar para o caminho. É isso que tem que acontecer. Eu me lembro, meu irmão, eu fui criado e nascido, literalmente, na primeira igreja batista em Curitiba, e quando eu era criança e adolescente, e não faz tanto tempo assim. Outro dia. Meus cabelos brancos enganam. Eu me lembro, irmãos, que nós líamos capítulos da Bíblia no culto. O meu pastor, o pastor Marcílio Teixeira, chegava a abrir a Bíblia, não existia projeção naquela época, e lia capítulos da Bíblia no culto. Eram 15, 20 minutos lendo a palavra. A igreja batista fazia isso, irmãos. Sabia disso? Na minha igreja, o período de oração, pode tirar pedido e não, oração, gratidão. Você lembra daquelas famosas orações, frases de gratidão ao Senhor? Lembra-se disso? Esse período na minha igreja levava até 20 minutos a meia hora. Irmãos, isso acontecia no culto. Se lia a Bíblia e se orava no culto. Igreja multiplicadora está falando de ler a Bíblia e orar, de voltar aos princípios. Nós tornamos os nossos cultos tão dinâmicos, colocamos tanta coisa nos nossos cultos e tiramos do culto a essência, que é ler a Bíblia e orar.
A oração se tornou um momento onde eu vou pedir e orar, e não há nada errado em fazer isso. Mas nós tiramos a parte mais importante da oração, que é a gratidão ao Senhor, que é a adoração, que é o louvor ao Rei dos Reis, ao Senhor de toda a glória. E nós tiramos do nosso culto a leitura da palavra. Então, se nós não estamos estimulando nos nossos cultos os nossos membros a ler a Bíblia e orar, você acha que eles vão ler a Bíblia e vão orar durante a semana? Meu irmão, o nosso problema como igreja é um só. Nós precisamos voltar à essência. É só isso. Eu tenho certeza, meu irmão, se a sua igreja, a partir de agora, começar a orar mais e começar a ler mais a Bíblia, não vai existir resistência ao poder do Espírito Santo de Deus. Não vai existir, meu irmão. Porque nós precisamos voltar a conhecer a palavra. Nós batistas já nos orgulhamos de ser o povo da Bíblia e o povo que ama missões, não é verdade? Parte do nosso DNA. Triste notícia para você, irmãos. Não estamos lendo a Bíblia como já lemos no passado e não amamos missões como já amamos no passado. Porque hoje, com muito mais membros, mais igrejas, estamos fazendo menos do que já fizemos no passado. Meus queridos irmãos, quando eu digo que igreja multiplicadora é um avivamento, o que eu quero dizer é o seguinte: o Senhor está chamando as nossas atenções para voltarmos à essência. A essência. Não precisamos inventar nada. Você vai ver nesses dias aqui que não existe nada de novo em igreja multiplicadora. Igreja multiplicadora não redescobriu nada. Não tem nada de novo. Igreja multiplicadora é um retorno a um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Oração, evangelismo, discipulado, plantação de igrejas saudáveis, formação de uma liderança multiplicadora que ame pessoas, que multiplique discípulos e que abra suas casas para que essas reuniões aconteçam, e exercer a compaixão e graça, não como um departamento de ação social, mas através da minha vida, manifestando essa compaixão na vida de outros. Se você entender que igreja multiplicadora são princípios, não existe resistência. Agora, se você comparar a igreja multiplicadora a modelos, aí vão surgir inúmeras resistências. Igreja multiplicadora são 5 princípios bíblicos que têm o objetivo de cumprir a grande comissão. Só isso. Eu tenho certeza que a sua igreja não vai ser resistente a isso. Pastor Paulo, está vindo muita pergunta, irmão, sobre pequenos grupos. Amanhã a gente tem uma oficina sobre pequenos grupos e eu estou deixando todas para amanhã. Tá ok? E também amanhã a gente tem um painel pela manhã sobre relacionamento discipulador. E à tarde vamos ter uma oficina com o pastor Flávio sobre relacionamento discipulador. Falando em amanhã às 14 horas, nós temos um encontro com a missionária Adriana, da Junta de Missões Nacionais, diretora do Colégio Batista lá em Carolina, dos promotores de missões. Se você é promotor de missões na sua igreja, participe desse encontro, vai ser uma grande bênção. Pastor Paulo Cabral, como fica o papel do Espírito Santo e os dons na igreja multiplicadora? Está aqui, hein? Meu irmão, fica como sempre esteve, né? O Espírito Santo é imprescindível em qualquer igreja, imprescindível na vida do crente, os dons do Espírito, o fruto do Espírito, a alegria do Espírito, né? Então, a nossa teologia do Espírito Santo não mudou, ela continua a mesma. 24 segundos de resposta. Pronto. Tem que achar aqui uma que esteja dentro do padrão aqui. Ótimo. Quanto tempo leva para implantarmos a visão de igreja multiplicadora em uma congregação? Professora Jaqueline. Depende do ponto onde você está. Do início, do zero. Do zero? Do zero. Você tem que começar pelo relacionamento discipulador. E mesmo assim, a gente começando do zero, é bastante complicado a gente dizer de tempo, de cronológico, né? Porque se é o Espírito Santo que está na condução da coisa, não sou eu que vou dizer qual é a hora que uma pessoa vai se converter. Mas vamos pensar na média do que acontece. Geralmente, em 2 anos, a gente já consegue ver resultados muito visíveis. Às vezes antes, às vezes um pouco depois, mas, em média, 2 anos, a gente começar um trabalho do zero, de fazer relacionamentos. Eu estou pensando na minha cabeça missionária. Eu não estou nem pensando numa igreja
que já está estabelecida numa cidade. Vamos pensar numa cidade que você chega, você não conhece ninguém, não tem ainda aí uma igreja estabelecida, e você precisa, foi ali com o desafio de você iniciar um trabalho. Aí, ele vai levar pelo menos uns 2 anos para você estabelecer relacionamentos na cidade, você iniciar pequenos grupos, você começar que esses pequenos grupos se reúnam numa coletividade. Agora, quando já é uma igreja, que já tem uma congregação, já está estabelecida, esse prazo ele pode ser muito menor, porque vai depender da forma como as pessoas se envolvem pessoalmente nisso. A igreja multiplicadora, a gente vai falar bastante coisas sobre o fazer e o que a gente precisa ter de ferramentas, de mecanismos, de atitudes, o que a gente precisa fazer, mas é essencialmente o que eu preciso ser. Então, se eu sou uma pessoa de relacionamento com Deus e de me relacionar com as pessoas, se eu sou uma pessoa que realmente quero ver o mover de Deus na minha cidade, na minha comunidade, esse tempo, ele é uma coisa muito flexível. Eu posso, em 1 ano, ver uma igreja explodindo de crescimento, e às vezes eu vou levar aí 4, 5 anos até ver a coisa crescendo, e de repente eu gastei 4, 5 anos, muito tempo no relacionamento, e de repente a coisa cresce, ela explode. Mas assim, é muito relativo esse tempo, mas vamos partir do princípio que pelo menos uns 2 anos, se a gente pensa assim no caminho da implantação, no caminho da formação de liderança, mais ou menos uns 2 anos. Ótimo. Nós vamos encerrar esse primeiro momento de painel, nós vamos ter mais 2, e amanhã o pastor Valmir vai estar conosco, já que a professora Jaqueline vai lá, está lá no seminário de evangelização de crianças, e tem ainda outras perguntas que amanhã a gente vai encaminhar. Você pode também encaminhar para esse número as perguntas para amanhã. Pastor Flávio, como evitar, muito boa essa pergunta, pastor Flávio, muito boa mesmo. Como evitar que a igreja multiplicadora se transforme em mais um programa? Simplesmente não deixar ela ser um programa. Simples. Irmãos, nós estamos falando de princípios. Os irmãos sabem a diferença entre princípios e programa? Programa é uma estrutura em que existem pontos em que eu tenho obrigação de seguir. Não interessa se a sua igreja está no norte, no nordeste, no sul. Existe uma regra para todo mundo que todo mundo tem que seguir. Aí eu pergunto para os irmãos, uma estratégia que funciona muito bem aqui no Nordeste, ela vai ter a mesma eficiência e eficácia lá no Rio Grande do Sul? Sim ou não? Por quê? Povo diferente, cultura diferente, visão diferente. Esse é o problema dos programas. Se eu quero que um programa funcione, eu tenho que fazer um para cada igreja. Porque mesmo aqui em Imperatriz, uma igreja batista não é igual a outra, não é verdade? Então, se eu quero que um programa funcione efetivamente, essa igreja tem que ter um programa para ela, a outra igreja aqui do lado vai ter que ter outro, porque o programa precisa respeitar o quê? As características de cada igreja. Ponto. Por isso que é muito complicado um programa nacional funcionar igual para todo mundo. É muito difícil. Não tem como. Agora, quando eu falo de princípio, eu volto a dizer, os irmãos acham que aquelas igrejas batistas lá que estão em Manaus, elas têm dificuldade com oração? Sim ou não? Não. Você acha que os irmãos que estão lá na Coreia têm algum problema com a oração? Não. Os irmãos que estão lá no Chile não fazem oração nas suas igrejas? A oração é algo universal, porque é um princípio bíblico. Todos aqueles que seguem Jesus, todas as igrejas que amam ao Senhor, vão orar, vão desenvolver a oração. É a mesma coisa a leitura da palavra. Então, irmãos, quando nós falamos de princípios, nós estamos dizendo o seguinte: olha, meu irmão, o primeiro princípio de igreja multiplicadora é a oração. E você vai desenvolver a oração na sua igreja, respeitando as características da sua igreja, do seu povo, da forma com que o seu povo entenda. Agora, o que nós estamos fazendo? Ore. A nossa função é estimular as igrejas a orarem, só isso. Oração é um princípio. Então nós estamos falando no norte, no sul, no centro-oeste, no sudeste, sobre oração. Igreja, volte a orar. Agora, como você ora no norte, como você ora no sul, como você ora no sudeste, cada um tem sua religionalidade, cada um vai orar da sua forma, mas o princípio é a oração. Meus queridos irmãos, igreja multiplicadora é um mover de Deus que está nos levando de volta aos princípios que a igreja primitiva viveu. E a igreja primitiva nada mais foi do que a materialização do desenvolvimento dos apóstolos. É isso.
Naquela igreja, nós pudemos ver as características que foram ensinadas a cada um deles. Você se lembra disso? Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Perseveravam o quê? Nas doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Olha, doutrina dos apóstolos, palavra. No partir do pão, comunhão. Nas orações. Está vendo? Os princípios estão ali. Nós estamos trazendo de volta aquilo em que nós nos perdemos, nos desviamos. É simplesmente isso. Igreja multiplicadora é um retorno aos princípios bíblicos para que as nossas igrejas se tornem produtivas, irmãos. O reino de Deus é um reino produtivo. O reino de Deus fala de igrejas que crescem, que se multiplicam. O reino de Deus fala de salvação o tempo todo. Na primeira pregação de Pedro, quando ele foi cheio do Espírito Santo, logo após Jesus ter subido aos céus, quantas pessoas se convertem? 3.000. Naquele dia, 3.000 pessoas foram agregadas àquela igreja. Esse é o reino de Deus, um reino que fala de agregar pessoas. Ah, pastor, então quer dizer que se a gente viver os princípios de igreja multiplicadora intensamente, todos os dias pessoas serão agregadas ao reino de Deus? Sim, meus irmãos, todos os dias pessoas serão agregadas ao reino de Deus, sem exceção, sem exceção. Eu saí às 4 horas da manhã de casa. 4 horas não, 3h30. 3h30 da manhã. O motorista do Uber que foi me pegar, o nome dele Silvio, a esposa dele Helena, a filhinha dele chamava Cristina e o filho Josué. Durante a corrida do Uber, que durou 35 minutos, eu falei da graça de Jesus para a vida dele. E no final, o Silvio parou um pouquinho antes do aeroporto lá e disse assim: pastor, eu quero aceitar esse Jesus na minha vida, eu quero mudar minha história. Meus irmãos, às 3h30 da manhã, existia alguém da multidão que estava carente da graça de Jesus, e antes de eu chegar no aeroporto, a gente parou, eu falei: Silvio, ora comigo e confessa Jesus como Senhor e Salvador, e ele fez isso. Quando você entender que você que é a igreja, pode viver esses princípios, a sua igreja vai gerar pessoas salvas para o reino todos os dias. Você crê nisso, meu irmão? Creia, tome posse disso em nome de Jesus e comece a impactar o reino de Deus para a honra e glória dele. Vamos aplaudir os irmãos aqui do painel. E nós vamos agradecer a Deus por esse primeiro momento. Amanhã nós vamos retornar, mas antes nós vamos ouvir o convite da professora Jaqueline para o seminário de evangelização de crianças. Eu aceitei Jesus, eu tinha 6 anos de idade. Com 7 anos eu fui batizada, porque com 6 anos meu pastor achou que eu era muito jovem para ser batizada. E ele pediu então que eu esperasse pelo menos até os 7 anos. Eu esperei o ano inteiro para fazer 7 anos. E quando eu fiz 7 anos, eu então fui batizada num culto de vigília de 31 de dezembro. Não vou falar o ano para você não saber a minha idade, né? 9 anos, eu estava num acampamento de mensageiras do rei. Eu tinha sonhado em ser mensageira do rei, porque naquela época era a sociedade de crianças. Eu não via a hora de completar 9 para poder ser mensageira do rei. Quando eu fiz 9 anos, eu fui para o acampamento, uma menina do interior, nunca tinha saído, viajado sozinha, deslumbrada com aquele negócio de acampamento, aquela multidão de meninas. E ali havia um pastor chamado Judson Garcia, missionário no Paraguai, num culto de fim de tarde, às 5 horas da tarde, de frente de um lago, no acampamento Batista Fluminense, em Rio Bonito. Ele fez um apelo missionário, perguntando quantas daquelas meninas queriam ser missionárias. E ali, na frente daquele lago, eu disse a Jesus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. 9 anos de idade. Precisei estudar um pouco mais, crescer, mas aquele amor, aquele ardor de servir a Deus estava no meu coração desde a infância. O que eu quero dizer com você, para você, com o meu testemunho pessoal? Deus é um Deus que fala com crianças. Deus é um Deus que transforma a vida de crianças, e essas crianças crescem, e elas se tornam servas do Deus vivo, ainda na infância, vão influenciando onde estão, e quando crescem vão tocando as pessoas e vão mudando as gerações. E eu não estou falando de mim, mas eu estou falando dos 85% das pessoas que aceitam Jesus entre 4 e 14 anos. São pesquisas do Instituto Americano George Barna, que diz para a gente que a cada 100 pessoas, 85 aceitam Jesus entre 4 e 14 anos. É um campo missionário, uma janela demográfica, uma parcela da população que nós precisamos olhar
e investir nosso tempo, os nossos recursos para alcançar essa geração que está clamando, querendo conhecer a graça de Deus. Então, se você quer ser um missionário, uma missionária entre as crianças, você não vai precisar ser enviado por uma agência missionária, fazer processo com missões nacionais ou mundiais. Você principalmente vai precisar dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a essa multidão. O Brasil tem hoje 32% da população brasileira entre 0 a 18 anos de idade. A juventude, 31%, 32% da população. Isso significa que daqui a 10 anos, nós teremos uma massa da população brasileira com uma cosmovisão que o mundo lá fora está tentando implantar, antibíblica, anticristã. E nós somos aqueles que temos a palavra de vida eterna. E precisamos olhar para essa geração hoje, para que hoje eles conheçam o Senhor. E daqui a 10 anos, nós não tenhamos um país mergulhado na escuridão, como a gente tem visto os cenários sociais. Então, se você quer aprender um pouco mais, se você quer ouvir um pouco mais sobre isso, eu quero desafiar você a estar com a gente amanhã no Seminário de Evangelização Discipuladora de Crianças. E esse não é um encontro para mulheres apenas. Precisamos também que os homens entendam que discipular crianças, pastorear crianças é também para os homens. Então, se você gosta dessa faixa etária, se você sente um chamado, se você tem interesse, vem participar com a gente amanhã. Nós vamos passar o dia todo falando da visão de igreja multiplicadora na perspectiva das crianças. Vamos falar do relacionamento discipulador entre crianças e com crianças. E vamos falar do pequeno grupo multiplicador infantil, aí sim, como uma estratégia para a gente potencializar os relacionamentos discipuladores com crianças. Você está convidado, então, amanhã, nós vamos ter uma abertura aqui, a partir das 8h40, tá? 8h40. Amanhã nós vamos retornar, irmãos e irmãos hospedados aqui também na Igreja Batista Memorial, que vão tomar café aqui, o café às 7h30 da manhã, 7h30 da manhã, tá? Então já tem que acordar bem cedo. Como tem muita gente aí, todo mundo vai acordar cedo. Se você acordar cedo, meu irmão, presta atenção no que eu vou falar. Se você acordar cedo, não perturbe o vizinho. Você ajoelha e ora, tá? Até o vizinho acordar. Se você for um pouquinho animado, acorda logo o vizinho e chama ele para orar com você. Senão, deixa o outro dormir em paz, tá bom? E se você tem aquele problema de ligar a motosserra ao dormir, faz que nem eu quando vou viajar de avião de madrugada. Pede misericórdia a Deus, para não roncar, porque não vai ter a esposa para bater assim, para dizer acorda que está roncando. Esse tipo de encontro, irmãos, ele faz a gente crescer em comunidade e conhecer pessoas novas. Aproveite para conhecer pessoas novas. Nós temos uma livraria aí com livros riquíssimos. Livro do pastor Paulo Cabral está lá. Nossa livraria da convenção também tem livros da visão da Igreja Multiplicadora. Tem um amigo meu do mestrado que está aí com vários livros de diversos assuntos. Nós temos uma cantina que vai funcionar aí enquanto os irmãos estiverem consumindo. Amanhã, o nosso retorno aqui no templo às 8h30, tá bom? Às 8h30. Jaqueline, nós vamos logo direto para lá, 8h30, tá bom? Porque aí a senhora já faz a oração lá, devocional com o pessoal, aquela oração poderosa lá que nós ouvimos antes de entrar aqui, e aí dirige lá o pessoal desse encontro. Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos encerrar cantando, e a gente vai orar agora e depois vai cantar, tá, mães? Nós vamos orar e vamos cantar. Nós vamos orar pela vida do irmão Raimundo Madeira. Irmão Raimundo Madeira é pai do ex-pastor desta igreja, pastor Josimar, e também do membro da igreja, nosso chefe lá da cozinha, irmão Joaci. O irmão Raimundo Madeira vem com um processo de falência do cérebro e, infelizmente, agora há pouco teve um acidente vascular cerebral. A gente vai orar pedindo a Deus misericórdia pela vida dele e pedir que Deus dê força aí para os filhos e para o irmão Madeira, que é um homem forte. Deus vai abençoá-lo lá onde ele está. Queremos te agradecer, Pai, por essa noite. Louvar o teu nome por tanta coisa boa que ouvimos. Que possamos abrir nossos ouvidos para entender a voz do teu Espírito, não a nossa vontade. Que seja feita a tua vontade como o Senhor Jesus. Também oramos assim, Pai, pela vida do irmão Madeira. Que o Senhor o abençoe, Pai, neste momento que ele está vivendo,
dando cura a teu servo, abençoando a saúde dele. Dá força aos filhos, irmã Angelita, e dá condições deles vencerem este momento. Pedimos que o Senhor nos leve em paz para casa, nos dê, ó Deus, aos que estão hospedados aqui, uma noite também de tranquilidade e paz. E amanhã, ao retornarmos, sejamos ricamente abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Tem uma promoção da PIB para você. No mês de junho nós completamos 60 anos. Se você quer conhecer a nossa história, esse livro aqui conta a nossa história. E para os irmãos inscritos aí com crachá do Multiplique, esse livro vai custar R$10, tá? Não está pagando nem a confecção dele, tá ok? Você procura lá atrás, cadê? Onde é que tá? Tá lá atrás, tá lá fora mesmo, lá perto da cantina. E você já vai para a cantina, tá bom? Boa noite a todos, que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Até amanhã, 8h30. 8h30, tem aí a informação, né? Bem-vindos ao Multiplique Regional Imperatriz 2019. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Multiplique Regional Imperatriz 2019. Eu sou Geniede e esse é o seu InformaPIB especial Multiplique. Aqui você ficará informado de todos os destaques das programações do Multiplique.
E o Multiplique começou hoje com testemunhos e uma palavra desafiadora, mostrando como ser na prática uma igreja multiplicadora. Mas fiquem ligados que amanhã tem muito mais. Às 8h30 teremos a nossa celebração matutina, com a plenária marcada para as 8h50 com o pastor Paulo Cabral. E o segundo painel acontece também pela manhã com o tema De Volta aos Princípios. E esse painel será dirigido pelo pastor Jefferson Dantas e terá como participação dos pastores Paulo Cabral, Flávio Lúcius e Valmir Andrade. E na parte da tarde teremos oficinas sobre relacionamento discipulador, multiplicação eficaz e implementação da visão multiplicadora. E em seguida teremos a nossa celebração noturna, às 19h30, com testemunhos de multiplicação e a segunda plenária com o pastor Valmir Andrade. Então vem participar com a gente do Multiplique Regional Imperatriz 2019. Até mais!